Paulo Moura, cientista político, 26 de maio de 2023. Todo o início de mandato desses presidentes eleitos nesse último período da República Brasileira é acompanhado com lupa pelos analistas políticos em busca de respostas para algumas perguntas-chave. Afinal de contas, qual é o tamanho da bancada do governo? Qual é o tamanho da bancada da oposição? O presidente de plantão conseguiu ou não conseguiu formar uma coalizão capaz de lhe garantir a implementação de suas propostas de governo e do seu projeto de poder? Lula levou mais tempo que os seus antecessores para nos oferecer a oportunidade de tirar conclusões sobre como essas perguntas são respondidas no mandato dele. No vídeo de ontem eu avancei algumas respostas, no vídeo de hoje eu vou aprofundar a análise que eu comecei ontem, quando eu falei de semipresidencialismo de fato. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, se vocês estão assistindo este vídeo antes das 20 horas de hoje, dia 26, saibam que está confirmada mais uma live exclusiva para membros do canal, na qual eu vou fazer o fechamento político dessa semana intensa em acontecimentos e abrir para o tradicional jogo de perguntas e respostas com os membros do canal. Essa experiência tem sido gratificante para quem participa e por apenas R$ 4,99 por mês você pode participar dessas lives e ajudar a equilibrar a receita do canal. A ideia é que se 5 mil seguidores se tornarem membros, eu consigo estabilizar uma receita, evitando esse sobe e desce das doações do Pix e da publicidade do Google, garantindo a continuidade do trabalho que eu já faço aqui há 3 anos, entregando a você informação e análise independente. Muito bem, gente. O nome do regime político vigente no Brasil desde o final do regime militar é presidencialismo de coalizão. Este conceito nasce da ideia de que, devido às dimensões continentais do Brasil e devido ao fato de que nenhum partido político consegue sair das urnas de uma eleição presidencial com maioria parlamentar garantida, que o presidente eleito é obrigado a ir pescar na bacia das almas apoios parlamentares, inclusive em partidos que foram adversários da sua eleição, para formar a coalizão de governo sem a qual ele não se mantém no cargo e não implementa o seu programa de governo. Obviamente, nessa negociação para ampliar a coalizão, o presidente eleito precisa abrir mão do seu projeto ideal em torno de um projeto possível. Os governos passados do PT, de certa forma, prostituíram o presidencialismo de coalizão, comprando, inclusive no mensalão com dinheiro vivo e no petrolão estuprando a maior estatal brasileira, apoio político para ganhar liberdade de implementar um programa de governo que começou mais tucano do que os tucanos e terminou mais esquerdista do que a esquerdista Dilma Rousseff, que por causa disso sofreu impeachment. Todos os governos de plantão, de Sarney a Lula I e Lula II, passaram por variações deste experimento chamado presidencialismo de coalizão. Os presidentes que ousaram desafiá-lo, Collor e Dilma, foram derrubados. O presidente Bolsonaro inaugurou um novo modelo. Ele começou sem preocupação em ter base parlamentar, porque ele tinha o apoio das ruas. As multidões que saíram às ruas em 2013 para protestar contra o governo do PT, em 2015 e 2016 para promover o impeachment da Dilma e, na sequência, em 2018 e durante o período inicial do mandato do presidente Bolsonaro para lhe dar apoio, ajudaram o presidente Bolsonaro a botar pressão sobre o sistema, a botar pressão sobre o parlamento para aprovar os seus projetos no início de mandato. Graças a este modelo, conseguimos aprovar a mais profunda reforma da Previdência da história recente do Brasil e a Lei da Liberdade Econômica, até que, numa aliança de Rodrigo Maia com o STF, os projetos do governo começaram a ser barrados e o presidente Bolsonaro ameaçado de impeachment. Para contornar essas limitações do modelo que havia funcionado no início do governo, o presidente Bolsonaro partiu para uma negociação com o Centrão. A ideia era cooptar uma base parlamentar capaz de lhe garantir governabilidade. No entanto, a coalizão que Bolsonaro montou a partir do segundo ano do seu mandato
é de natureza completamente diferente daquela composta pelos presidentes que o antecederam. Em primeiro lugar, Bolsonaro compartilhou o poder. Ciro Nogueira, na Casa Civil, tinha a chave do cofre das emendas parlamentares, tinha a lista de cargos e a possibilidade de nomear políticos do Centrão para cargos no governo, e os partidos da base do governo, PL, Republicanos e PP, participavam do núcleo de decisões políticas de poder. Uma experiência que nenhum desses partidos do Centrão havia experimentado nos governos anteriores. Pegaram o gostinho, não querem modificar. Acontece que Lula se elegeu imaginando que ainda estava lá em 2003, quando se elegeu pela primeira vez, e queria passar pelo mesmo roteiro de composição da base parlamentar, pela qual ele passou, de certa forma, bem sucedido nos mandatos anteriores. Não é bem assim. Já se passaram 5 meses de governo e até agora não tinha sido possível chegar a uma conclusão sobre a base parlamentar da oposição, a base parlamentar do governo e a coalizão de governo. Bom, a conclusão a que eu chego, coerente com o que eu disse no vídeo de ontem, é que não há coalizão de governo e que o presidencialismo de coalizão chegou ao seu final, chegou a um limite e nós estamos evoluindo do presidencialismo de coalizão para o semipresidencialismo. E como eu expliquei no vídeo de ontem, o semipresidencialismo é uma espécie de parlamentarismo. Ou seja, é um sistema em que o parlamento desidrata os poderes do executivo, assume funções que antes eram do presidente da República e passa a exercer um poder político de fato. E este poder não é apenas o poder de destinar verbas do orçamento ou de nomear gente para cargos no governo, é um poder de governo mesmo. É um poder que tem, inclusive, diretrizes programáticas. Vamos analisar as decisões tomadas pelo parlamento nessa sequência de votações que me permitiu chegar à conclusão da análise que eu estou apresentando para vocês aqui. O primeiro projeto sério tentado pelo governo, pelo STF e comandado pelo Arthur Lira foi o PL da censura. Governo, STF e Arthur Lira foram derrotados por um ensaio de mobilização das ruas contra o sistema, ou pelo menos de uma mobilização muito forte, virtual, contra o sistema, que fez com que Lira fosse obrigado a retirar este projeto de votação. Incomodado com o resultado, que deveria ser para Arthur Lira uma demonstração da sua força política, Lira resolveu logo na sequência derrotar o governo, impedindo a aprovação da medida provisória com a qual Lula pretendia modificar o marco legal de saneamento aprovado no governo do presidente Bolsonaro. Produzida esta derrota, Lira demonstrou que a derrota no PL da censura não competia a ele, mas devia-se à falta de empenho do governo em aprovar. Feito isso, Lira entregou ao governo a aprovação do arcabouço fiscal. No entanto, há outros sinais programáticos emitidos por essa nova liderança do Centrão. Aliás, não só por Lira, por Rodrigo Pacheco. O viés programático desta coalizão de poder, que não é uma coalizão de governo, é uma coalizão formada principalmente em torno de Arthur Lira, é de centro-direita. Vamos analisar as decisões tomadas. Em primeiro lugar, a restrição ao arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi aprovado? Foi. Mas os parlamentares colocaram nas regras limitações muito maiores do que aquelas que Haddad ou Lula queriam no sentido do controle das contas públicas. É fato que a punição pela desobediência a essas regras ficou de fora do arcabouço, mas o sentido das decisões tomadas pela base parlamentar foi o de restringir o gasto público descontrolado, tão ao gosto do PT. O redesenho dos ministérios, ou seja, a reprovação em parte da medida provisória que Lula mandou à Câmara dos Deputados para estruturar o seu governo ao seu gosto, de forma diferente daquela que ele herdou do presidente Bolsonaro,
também tem um sentido de centro-direita. A desidratação dos ministérios abateu-se principalmente pelo Ministério do Meio Ambiente e por os ministérios do agro e dos povos indígenas. Foram retirados os poderes desses ministérios e transferidos administrativamente para outros ministérios, o que torna mais difícil para o governo administrar a implementação de políticas que contrariem o agronegócio ou que contrariem princípios políticos de centro-direita ou liberalizantes na economia. É uma sinalização importante. É preciso observar também que tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco estão sinalizando claramente que o Congresso não aprovará retrocessos nas medidas liberais e liberalizantes aprovadas nos governos anteriores, notadamente nos governos de Temer e Bolsonaro. Por exemplo, já rejeitaram a violência cometida por Lula ou pretendida por Lula contra o marco do saneamento, já sinalizaram que não vão aceitar mudança na lei das estatais, que não vão aceitar a volta do imposto sindical, que não vão aceitar o fim da autonomia do Banco Central, enfim. Avanços liberalizantes protagonizados pelos dois governos antecedentes serão preservados pelo, digamos assim, programa de governo dessa coalizão de poder, que não é uma coalizão de governo, porque o governo, de fato, é um governo de esquerda. E Lula fez questão de ocupar o seu ministério preponderantemente com gente de esquerda, de baixíssimo quilate em termos de qualidade política, em termos de capacidade de gestão, o que tem facilitado o trabalho de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco no sentido de contrariar o governo nos seus projetos e nos seus interesses. Arthur Lira, depois dessa sequência de votações recentes na Câmara dos Deputados, chegou à seguinte conclusão: a bancada de esquerda, estrito sensu, os partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL, tem cerca de 120 parlamentares. A bancada de direita raiz, segundo as contas de Lira, tem cerca de 100 parlamentares. Nós vimos que dos 99 deputados do PL, 30 votaram a favor do arcabouço fiscal. 60 se mantiveram na oposição estrito sensu, mas como parte da esquerda votou contra o arcabouço, aquele resultado de 108 votos não é suficiente para caracterizar a bancada da direita. Lira avalia que, além desses 60 deputados do PL, há no PP, no Partido Republicano e alguns outros partidos pequenos à direita, como o Podemos e outros, deputados que poderiam ser caracterizados como direita raiz e que formam uma bancada de cerca de 100 deputados. 100 mais 120, 240. Os restantes deputados dos 513, que não são nem da bancada da direita raiz, nem da bancada da esquerda raiz, são deputados liderados por Arthur Lira. De 513, a esquerda tem 120, a direita tem 100, os outros são liderados por Arthur Lira. E esta é a conta que Lira faz para mostrar para Lula que Lula não governará sem ceder poder para Arthur Lira. O Centrão, ao comando de Arthur Lira, secundariamente de Rodrigo Pacheco, que por demasiada associação ao governo perdeu essa liderança e essa oportunidade, quer manter as prerrogativas de poder conquistadas sob o comando do presidente Bolsonaro, que, como eu disse, compartilhou o poder, entregou ao Congresso o controle da aplicação do orçamento, das nomeações para cargos no governo e convidou os líderes do Centrão no Congresso a participar do núcleo duro de governo. Lula precisa entender esse recado. Ou faz um pacto político com Arthur Lira ou não governará. Passará o seu mandato inteiro tendo que negociar caso a caso a aprovação das medidas que forem do seu interesse e muitas vezes este Centrão, comandado por Lira, num regime de semipresidencialismo de fato, imporá derrotas a Lula para fazer Lula ceder naquilo que os deputados querem. Meus amigos, para Lula o recado está dado. O objetivo do meu vídeo aqui é chamar a atenção de vocês para o fato de que, daqui para frente,
estratégico e importante será eleger enormes bancadas de deputados e senadores, porque eu quero crer que este tal de semipresidencialismo de fato terminará se transformando em semipresidencialismo de direito, ou seja, Lira tentará institucionalizar na lei, na Constituição, este novo regime político que não é nem exatamente parlamentarista e nem presidencialista, mas que se assemelha muito mais ao parlamentarismo do que ao presidencialismo. De fato, o Congresso Nacional é quem vai governar daqui para frente. E um detalhe final para que vocês observem. A disputa de poder não é apenas com o Executivo. A Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência a votação do Marco Temporal da Terra, que deve ser votada possivelmente na próxima terça-feira, trombando de frente com o STF. O Marco Temporal da Terra é uma decisão da Constituição de 88 que definiu que terras indígenas no Brasil eram as demarcadas até 1988 e que sem aprovação do Congresso nenhuma terra indígena poderia ser demarcada depois de 1988. Esse quesito foi desobedecido fragorosamente por vários governos, especialmente pelos governos do PT, e a questão foi parar no STF. E a julgar pelas posições pregressas do STF, o Marco Temporal da Terra seria extinto pela Suprema Corte. O que fizeram os deputados da bancada ruralista, muitos dos quais liderados por Lira, que é um usineiro de álcool, um plantador de cana nas Alagoas, formularam um projeto de lei para ser votado com urgência na próxima terça-feira para referendar, reativar, revalidar o Marco Temporal da Terra, evitando que a decisão seja tomada pelo STF no próximo dia 7 de junho, quando a questão vai à votação. Observem que o jogo é sofisticado. O Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, sob o comando de Lira, não está peitando apenas Lula. Está, de certa forma, também peitando o STF, pelo menos inicialmente, nessa questão do Marco Temporal da Terra. Há um recado explícito aqui, dirigido também ao STF. O Congresso quer governar, Lira é o semipresidente de fato. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está terminando, maio está terminando também. Logo depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal ou, melhor ainda, torne-se membro do canal, ajude a equilibrar a receita do canal e a manter o trabalho que eu faço aqui já há 3 anos, entregando a você todos os dias informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com o Brasil livre, próspero, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal e levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas
Se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.